vocês para ficar com a gente agora para um bate-papo com a Márcia Brandão. Ela é designer de interativos, astróloga, violonista. Participou do 21º episódio do Alma Masculina. Márcia Brandão, seja bem-vinda à sua companhia. Uma honra te receber aqui. Não, a terceira vez que eu vi hoje, né? E, assim, como eu sou muito ligada às artes, às ciências e às artes, né? As artes e ofícios, eu fiquei bastante impactada com o trabalho, porque eu ainda não tinha assistido, eu achei que foi um negócio meio inédito, assim, a apropriação do retângulo, 1980 por 1040. A apropriação desse retângulo no trabalho de vocês me pegou em cheio. Eu não esperava por isso. Eu achei que vocês brincaram de um jeito que eu ainda não tinha visto ninguém partir para cima desse retângulo, desse jeito. É tão bonito assim, porque você encosta na gente. Você vem e encosta em mim. Inclusive, eu defendo muito que você está, às vezes, mais com a pessoa através de uma tela do que sentada no sofá ao lado dela numa sala. Porque aquilo que se chama contato, que o Reich fala contato, você é arrastado por contato. Você fica com pouca chance de desvio. Então, essa é a terceira vez que eu assisto, eu fico colada. E as palavras me interessam muito também, e o trabalho de corpo. Então, assim, juntou, eu achei que vocês chegaram num combo entre conteúdo e forma, e expressão, nossa, que maravilha, eu achei maravilhoso, entendeu? Então, isso que aconteceu comigo assistindo. E também a trilha, tudo, né? A equipe, nossa, a equipe fez bem de colar com você, entendeu? Acho que a equipe sabia que assim, o potencial que tinha o seu texto e a sua pessoa para esse monólogo que, na verdade, tem muitas falas, porque são 20 pessoas falando, né? Então, você é o que desemboca, é onde desemboca as falas da equipe, né? Eu sempre digo que a equipe é tudo, porque se você chega à Lua, uma boa equipe, você viaja até a Lua. Então, assim, eu fiquei realmente... Eu acho que o teatro tem alguma questão entre o teatro e a filmagem do teatro. Filmar um palco, uma peça acontecendo, né? São muitos os limites disso. Não chega nem perto de você ver a obra no teatro mesmo, né? É difícil quando... Então, isso também, vocês conseguiram superar isso. Porque eu acho que é uma coisa para esse tempo. Então, acho que vocês juntos aí perceberam o impacto que daria esse tipo de jogo entre você e eu aqui no meu lugar de conforto, que é a minha casa, o meu escritório, sendo impactada por algo que é lírico, que é filosófico e que é visceral, né? Eu gostei muito da trilha, que é a trilha de todo mundo, né? A gente escutou todas essas músicas e elas nos impactaram lá. Então, e é engraçado que a gente está de volta aos anos 60 de alguma forma, numa oitava superior, que é 60 anos depois, né? Que é 2020. Então, é interessante, porque tem também tem uma Tropicália também. Tem cinema novo, tem várias... Eu senti assim, várias referências nas dimensões que não estão tão na frente, né? Nas dimensões ocultas desse fazer de heróis, né? Eu não esperava, assim, eu não esperava nada, mas me pegou completamente, assim, me surpreendeu completamente. Foi imponderável, assim, eu não poderia imaginar o que você ia fazer, entende?
E, Então, Márcia, assim, você tem a percepção de quais memórias o espetáculo, as suas memórias pessoais, quais memórias vieram à tona durante o espetáculo? eu acho assim que a ruptura que aconteceu nos anos 60, aquilo mudou o mundo. Então, acho que o espetáculo trouxe agora, na linguagem de agora, algo que foi impactado os costumes foram impactados de uma forma tão radical que não teve volta, né? Todo o movimento, toda a música, né? Dos anos 60, final dos anos 50, 60, toda a música e todo o conjunto de atitudes, coisas desde a pílula, várias libertações, inclusive de sexualidade e tal, aconteceram ali, e agora estão sendo renovadas, porque agora temos uma nova onda libertária. Então, eu acho que essas duas coisas se juntaram no espetáculo, sabe? Eu nasci em 58, então, assim, no final dos anos 70, eu com 10 anos, em 68, eu brinco, na minha cidade não teve ditadura militar, né? Porque era longe, ninguém ia chegar. E não tinha TV, então não chegou assim, a 300 quilômetros da capital, numa roça, mas os discos chegaram. Então, toda a trilha chegou. E essa trilha sonora foi que fez a nossa formação. Se a escola era boa também, escola pública, mas a gente teve, o que completou nossa formação foi o conjunto filosófico, poético, simbólico da música brasileira. Entendeu? Então, isso tem um vigor, porque a música brasileira estava bebendo em Jimi Hendrix, em Beatles, em Rolling Stones, em todo essa explosão, né, de Janis Joplin e tal. A gente escutava isso, né, Michael Jackson, sei lá, a gente escutava isso tudo. Que a gente sempre escutou tudo, assim, no Brasil, né? As coisas chegavam. Sim. E a gente escutava tudo. Eu brinco que a gente era inocente, então eu escutava o disco Araçá Azul de Caetano, assim, sem menor instrução. A gente não tinha referência nem para reagir. A gente recebia. Então a gente escutava, a gente era criança e escutava esses discos pré-adolescente. Escutava tudo, né? Os Stones e Beatles geral. Então, Lou Reed, tudo isso chegou, né? Chegava de trem na minha cidade. Os discos chegavam de trem, mas chegavam. E num lugar que não tem nem cinema, você escuta música. Então também me levou assim para essa atmosfera que nos forma, de formação, né? É a nossa formação. E é genial, né? A genial. Música brasileira é genial, genial. É genial, porque tem uma questão antropofágica, né? Fora a questão do exílio. Como que a gente vai transformando e mesclando as coisas sem pudor, né? Como esse trabalho, eu sinto que a gente não se preocupou muito em ser fiel ao teatro ou ser fiel ao audiovisual, a gente foi se apropriando de tudo o que essa equipe tinha, que esse curso, que chegasse dessa maneira. Eu acho que a potência está no fato de ser genuíno, sabe? De ser muito sincero, de ser uma conjunção de pessoas que tem um propósito e que tem uma clareza do seu ofício e da forma de trabalhar em coletivo muito claro, sabe, assim, que é muito importante. E falar em coletivo, eu queria chamar a Lúcia Gaioto, Ana Paula Cansado, Marcelo Toledo, quem quiser fazer uma pergunta para a Márcia, fazer um comentário. Abre a câmera aí, apareçam. Passei o episódio para todo mundo, viu, Márcia? Olá, Márcia. Que prazer. Olá. Eu sou a Ana Paula. Que delícia você estar aqui com a gente hoje. Que coisa linda. Então, eu queria saber da sua cidade. Você falou uma cidade pequenininha, então, enfim, que chegava as coisas de trem. Como você se tornou uma violinista? Alguém, né, que estudou música com essa percepção toda sensível. Como foi isso na sua trajetória?
E eu queria emendar essa pergunta, Márcia. Eu quero saber quem são seus heróis e de que maneira eles te influenciaram. Sim. Minha cidade é Macondo. É estado do Rio. Se chama, não, uma de 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, com certeza, a gente sabe. Mas era uma cidade muito rural, então não tinha escola como se fosse o ensino médio. E minha mãe teve coragem suficiente para me deixar sair de casa com 14 anos. Eu sou a filha mais velha. E ela fez ela promoveu isso, contra tudo e contra todos. Mas eu era assim muito CDF, muito, muito comportada, muito na minha, muito quieta. E ela apostou que não ia dar, que eu não ia ter problema nenhum mesmo. E aí morei com tios e tal, vim para o Rio com 18, fazer desenho industrial. Mas isso para explicar. Depois meus irmãos saíram, todos foram saindo também para estudar. Então, eu nunca mais morei com os meus pais após os 14. E eu estava muito interessada no mundo espiritual. Era esse o meu interesse principal, assim. Meu interesse em música tinha muito a ver com uma conexão também com uma dimensão mais sutil, com os livros. Eu era uma leitora voraz. Né? Então, assim, muita literatura brasileira ou latino-americana e muita poesia. Então, assim, até com 17 anos eu escrevi um livrinho, aí tinha um namorado que tinha uma gráfica, aí fizemos uns livrinhos e tal. Interessada nas palavras. E na minha cidade todo mundo tocava violão. Então, assim, eu aprendi a tocar violão, como é que é? Por osmose. E porque eu fui aprendendo, nunca tive aula, todo mundo te ensina. De novo, quando você tem um arranjo coletivo, comunitário, onde você não tem uma influência externa, como se fosse um grupo isolado. A gente era um grupo isolado. Então, assim, se chovesse muito, não chegava ninguém. Eu vivi uma época, parte da minha vida sem luz e sem TV. Então, o que acontece? As pessoas naturalmente tribalizam. Em que sentido? Elas começam a ser colaborativas umas com as outras. Então, tudo acontece, vamos dizer, não obstante o enorme egoísmo que assola o nosso coração, se você está isolado e todo mundo precisa de todo mundo, parece que ativa a alcateia, sabe? Ativa o bando. Aí as crianças andam em bando, os adolescentes andam em bando, aquela coisa. Os adultos também estão. E minha mãe, por exemplo, ela era uma pessoa que ela servia a comunidade ativamente, a Ariana, ativa no serviço. Então, também conviver com alguém ativo no serviço do outro, quase ninguém... Hoje mesmo eu estava falando, quase ninguém tinha carro. Em casa tinha carro e minha mãe levava as pessoas no hospital na cidade vizinha, de madrugada. Era uma coisa que eu cresci com isso. Talvez eu pudesse até citar minha mãe, que era... Com 15 anos não tinha sapato. Então, assim... Mas tinha uma felicidade, porque tinha uma felicidade familiar. Morava no Alto de Serra, andava a cavalo o tempo todo. Era uma roça mesmo. Essa pessoa foi muito, muito colaborativa e compartilhadora, com alegria e com energia. Então, é muito interessante, né? E assim, apego... Sua mãe pode ter sido uma heroína aí, né? Uma heroína índia. Índia, sangue puri. Não tinha um cabelo. Não tinha um cabelo no corpo. Maravilhosa. Maravilhosa. Forte. Interessante, porque para mim a ideia do herói está ligado muito à ideia da integridade. Quando que você é herói? Quando te oferecem o mundo e você fala não. Eu tenho o suficiente. Né? Que é a resposta de Jesus quando o diabo tenta, né? Se você quer tudo, não, eu tenho o que eu preciso, eu não preciso do mundo. Não mesmo. Então, assim, você o tempo todo sofre o ataque do que te corrompe. Não só com a grana, que é a parte da corrupção mais famosa, mas você é corrompido quando você é adulado. Você é corrompido tem tantas formas de você abrir mão do seu coração.
das coisas que você realmente acha que a vida é começo, meio e fim e acaba, então uma hora que acaba. Então, assim, se você não cuidar da sua biografia, quem vai cuidar, né? O negócio está no seu nome. Mas ninguém muito pensa assim. Então, toda vez que você vê alguém que permanece no coração, que tem neurônio, que é o órgão da reflexão, parece que o sentimento é o fígado. Parece que é o fígado. O coração, na verdade, é o órgão da consulta, é o terceiro chakra, a glândula timo, é aquilo que criança tem ativado e vira uma coisa linda. Então, esse lugar de consulta é que o herói tem. O herói é uma pessoa com coração, entendeu? É basicamente alguém que tem um coração incorruptível, de certa maneira. Ele é fiel aos próprios, vamos dizer, aos próprios ideais, mesmo que ele seja anônimo. Entende? Então, eu tenho dois anônimos, que para mim são heróis, pessoas que eu convivi, que eu muito admirei. Eu, quando saio da faculdade, vou morar em comunidade no sul de Minas. 10 adultos, 6 crianças. E lá tinha um lugar belíssimo, porque ali perto de Itatiaia, com aquela paisagem cheia de água, nascente do Rio Grande, faz a Foz do Iguaçu, e 2 quilombolas, assim, gente muito isolada, uma mulher, Samaria, e um homem, seu João Bastião. Samaria e seu João Bastião, eles eram top de linha na sua área de atuação. Então, assim, gente isolada que o Estado nem vê, gente que o Estado nem sabe que está lá e que está sobrevivendo assim na pobreza, mas em grande estilo. Legal. Em grande estilo. Lá é terra de barro branco. Você chegava na vila que ela tinha feito. Sabe, ela era a melhor designer de forno e fogão que eu já vi. Uma mulher de 1,5 m, negra, linda, potente, muito inteligente. Ela ia pelas fazendas fazendo fogões e fornos. Ou fornos. Então, assim, na casa dela, primeiro ela tinha 3 cozinhas, depois ela teve uma quarta, depois ela teve uma quinta. Então, eu ia muito visitá-la, eu andei muito atrás dela. E você aprendeu a cozinhar, Márcia, assim, com esses fornos todos? Na verdade, eu aprendi como era a autonomia de alguém nas florestas, no bosque abundante do Brasil. Vou contar uma coisa linda dela. Lá tem muito pinheiro do Paraná. Também a área de pinheiro, tem até o podocarpo, que é o tataravô do pinheiro. Podocarpo é um pinheiro antigo, mais porque os pinheiros são as árvores mais antigas do mundo. E lá tem esse podocarpo, que é um incrível visual dessa árvore. Mas lá é cheio de pinheiro de pinhão. Naturalmente, de lá. Então, eu andava com ela, às vezes, começava a anoitecer, ela pegava um galho seco, acendia, e nós íamos pelo caminho. Quando esse galho seco de pinhão, que ele é resinado, ele é super inflamável, quando ele ia acabar, ela entrava no mato, pegava o outro, acendia um no outro. E assim a gente ia pelo caminho. Então, isso é tecnologia. É alta tecnologia de uma sobrevivência, de uma beleza que o Brasil nem conhece, porque assim, é uma população pobre, sem acesso a médico, sem acesso a nada. Mas essa mulher é exuberante. Você sabe que ela botou uma luzinha na casa dela? Eles conseguiram a rodinha, eles não conseguiram botar uma luzinha elétrica. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, assim, para mim é heroína condecorada, cheia de estrela, para tudo que é lado. Entendeu? E esse velho, esse João Bastião, eu vi ele construir tudo. Sumia no meio do mato, voltava e construía um estaleiro para fazer uma casa de pau a pique. Ele conhecia esse lugar onde a gente morava, que era cheio de floresta. Ele tinha visão, essa visão que agora você tem. Não sei se vocês sabem que agora fizeram você consegue desenhar o piso de uma floresta. Fizeram uma máquina que faz isso. Você consegue modelar o piso de qualquer lugar, mesmo que tenha um monte de árvore.
Você sabe como é que é o desenho do piso por baixo. Eles fizeram o equipamento atualmente. Bom, esse cara tinha isso. Ele sabia onde estava tudo num lugar imenso. E ele... A casa da família dele era uma casa de pau a pique, mas era sensacional. E ele tinha uma super horta. E ele plantava de tudo. E ele tinha, ainda oferecia, sabe? Essa Samaria tinha uma galinha preta que botava ovo azul. E eu sou vegetariana desde muito cedo, porque eu tomei nojo. Meus amigos são todos carnívoros, eu não dou a mínima. Mas eu adoro uma carninha também. Eu acho que para mim está tudo certo. O que a pessoa come não tem menor, não me atinge em nada. Mas eu passava na casa dela, ou dele, eles sabiam que eu não comia carne, mas faziam um ovinho para mim, eu já não comia ovo. Mas eu comia o ovo, entendeu? Tão ovo maravilhoso. De pato, né? O ovo azul. Eu achava uma honra. É uma honra. Essa mulher fazia um café de inhame. Ela era muito pobre para comprar café. Ela arrumou um jeito de pegar o inhame, fatiar, queimar, pilar. Ficava muito parecido, porque o seu cérebro ele não sabe que não é café. O visual é de café. Ainda fazia com caldo de cana. Então, olha só. Para mim, assim, é isso que é... Os heróis. Esses são os heróis que não estão... São anônimos. Que resistem a tudo, sabe? Né? Então, é inspirador. No Brasil é cheio de gente assim, perdida, no meio do nada. É verdade. Eu vou ter que citar agora, me passou o Krenak. O Krenak, que é um herói atualmente para mim. Sim. Porque é o meu povo, é o sangue. O sangue puri, que é da minha mãe, já fala dentro de mim. A minha irmã, que mora na Alemanha, ela é puri. Eu já sou mais Península Ibérica. Não dá muito para ver. Mas por dentro o forrinho é marrom. É forradinho de marrom por dentro. Que vem dessa herança do coletivo interdependência, que é como opera a natureza. Por interdependência, porque todo mundo ajuda, todo mundo é um. Se a gente é colmeia, então assim você tem que estar em movimento. Toda vez que você se isola e esse individual particular, que é pequeno demais, ganha do todo, você está fazendo foco errado, você pirou na escala, perdeu a noção de escala. Porque a gente é partícula subatômica, então a gente não pode perder essa perspectiva da formiga. Não perca essa perspectiva, que é um negócio bem feito para danar a formiga. Não mate a formiga porque ela é alta tecnologia, entendeu? Elas arrasam, elas dão aula, coaching. Um formigueiro é uma coisa coaching, entendeu? Você vai lá e você se organiza, entendeu? Eu queria... muito. Fale. Desculpa, eu te interrompi. Fala, Lúcia. Então, eu queria já ir para um papo mais cabeça, assim. Quer dizer, tudo é cabeça, né, na verdade. Tudo é e não é também. Mas, enfim, por que a gente constrói heróis? Por que a gente precisa e constrói heróis, né? Eu fico pensando assim, o Brecht, o Bertolt Brecht, ele tem uma fala que diz o seguinte: infeliz da nação que precisa de heróis, né? E depois ele tem uma outra fala que ele diz que as circunstâncias fazem o homem. Então eu fico pensando assim, será que os heróis são construídos pelas circunstâncias, né? E será que como é que a gente entende um herói no momento atual diante de um sujeito que se considera mitônomo, né? Lá nessa despresidência, né? Então essa confusão que a gente faz entre o mito e o herói, né? Essa pessoa que é Messias, né? Que se diz Messias, né? E essa pessoa que pode nos tirar de algum lugar. Enfim, é uma mistura de questões assim, que eu estou jogando para ver se a gente conversa um pouco.
Então, eu acho o seguinte, o mais perto de herói que eu acho que a gente almeja é uma coisa solar. O Sol, ele tem luz própria, ele distribui luz e calor. Talvez a gente falte muito tônus para a gente, talvez falte inspiração. Talvez a proposta que o humano faça seja muito restrita. Nós somos muito reduzidos. Então, cada vez que algo reluz e que existe uma superação, a isso chamamos de herói. Quer dizer, ter fontes de inspiração é muito necessário, porque a gente vive de inspiração, de superação. Inclusive, aqui, os exemplos que eu dei são exemplos de pessoas que, não obstante as condições, elas conseguiram superar, digamos, as vicissitudes do que poderia causar que aquelas condições poderiam causar. Então, é surpreendente, é sempre as pessoas que nos surpreendem. Vou dar um exemplo do Mandela, porque o cara, depois de não sei quantos anos de prisão, ele não sai na revanche, ele não sai na vingança. Então, é surpreendente quando você pode ser generoso. Então, assim, o sol é a generosidade, né? O sol promove a vida. Então, ele vai dar isso até morrer. As estrelas morrem. Tem uma hora que o sol vai virar uma anã branca, né? Uma hora que ele vai apagar. São bilhões de anos, mas isso, quer dizer, os astrônomos dizem, né? Que estudam as estrelas e tal. Então, assim, a gente precisa de inspiração, de qualquer tipo. Por isso que tem macho alfa, né? Por isso que tem macho alfa nesses. O ser humano, ele é um predador do topo da pirâmide, como leões, como chimpanzés. São todos esses animais que não tem muito predador e que estão caçando e tal. O ser humano também é assim. Então, tem sempre um comandante em chefe, um macho alfa, enfim. A gente se acostumou também com esse desenho, que é isso que você está dizendo. A gente precisa. Eu acho que talvez a gente precise superar a nós mesmos. Essa é a grande tarefa. A tarefa é muito mais essa, do que ficar como seguidor de herói. Quer dizer, seguidor de herói não está bom para o século XXI. O século XXI é cada pessoa se torna, né, uma consciência desperta, capaz também de inspirar as demais. Isso seria, digamos, o arquétipo ideal, né? Onde você está no coletivo pelas suas peculiaridades, pelo seu talento pessoal e pela sua superação das suas dificuldades. Eu acho que a gente se inspira muito quando alguém supera era tudo contra, é provérbio chinês, né? Era tudo contra. Aí, de repente, aquela coisa reverte e floresce. Tem também no provérbio chinês, era tudo a favor. De repente, aquilo vai para uma escuridão sem fim. Então, a gente é muito, digamos, inseguro, em geral, porque a gente não sabe de nada. Então, a nossa ignorância nos mantém meio inseguros em relação ao futuro. Nós não ensaiamos o coletivo, nós somos os cria-casos, né? Os criadores de casos, os arrumadores de confusão. Assim, raramente os coletivos funcionam. Então, parabéns aos coletivos que geram uma obra como heróis, porque com todas as dificuldades que todo mundo tem, todas as dores, todas as questões, todas as situações, vocês se mantiveram coesos para uma pauta que é muito importante, sim, que é tudo que essa apresentação traz. Então, esse assunto é bom, né? Então, eu não sei se eu falei, eu fui divagando aqui, Lúcia, mas para dizer que, aí para falar em política, então estou levando isso para o lado da política, todos os heróis, até os que estão nos livros sagrados, todos passaram um perrengue o tempo inteiro. Então, assim, não tem vida fácil para ninguém, parece. Assim, o tempo todo você é confrontado. O Brasil é um país... vocês sabem que eu tenho uma empresa, há 21 anos, está fazendo esse ano, a gente começou a fazer as celebrações, a gente faz museu de ciência, museus com objetos interativos. A gente fez um museu TSE, sobre o quê? Sobre as eleições no Brasil, desde 1537, que era
quando teve a primeira eleição em São Vicente. Então, a história do Brasil ela é trágica. A história política do Brasil é trágica. Então, de repente, você tem ali, com os governos mais socialistas, um respiro no meio de 500 anos de tragédias e dramas, coisas terríveis que aconteceram na história do Brasil, que sempre foi uma plutocracia. O Brasil sempre foi governado pelos ricos, pelos milionários, pelos detentores do dinheiro, que também são os caras das armas. Então, assim, e o mundo inteiro é meio assim. Claro que esse mundo que é mais socialista, capitalista, rico, eles deram um jeito nisso. Os ricos pagam 70% na Alemanha, até os bilionários vão pagar 60%, 70% de imposto para que não tenha carro blindado, para que as crianças possam andar pela rua, sozinhas, né? E com 10, 11, 12 anos, sozinha para a escola. Porque não tem crime porque tem renda mínima. Então, a renda mínima universal é uma solução, porque ninguém precisa de Estado. Ninguém precisaria de Estado. Então, assim, já de cara, a questão política, eu sou muito crítica do arranjo, porque o arranjo é pela grana. Então, assim, não é representativo, é um monte de conchava, é uma farsa, é uma grande farsa, e não atende a ninguém. E no nosso caso, é tudo mal feito, é tudo nota 5. Ninguém quer, porque não tem ninguém busca essa. O povo também não está organizado para cobrar tudo dos seus funcionários, porque os políticos são nossos funcionários. Então, assim, imagina uma grande organização do povo para cobrar os funcionários. Não tem, porque nem a associação de moradores dá muito certo. É uma brigalhada danada por questões infantis, né? Eu sempre falo, para a paleontologia, o ser humano está na primeira infância. Todo mundo é infantil, de 0, quando é até 7, que é a idade mesmo, mas isso permanece até 80, 90 anos. Pode atravessar a sua vida, você não amadurecer para o que é isso que a gente chama de coletivo, que tem a ver com política. Para que Estado? As pessoas poderiam se organizar em pequenas porções, tipo bairro. Então, assim, eu espero que isso se transforme, porque 2020 é o fim de 200 anos de um ciclo. Não, o meu na verdade, eu gostaria mesmo de saber um pouco mais sobre essa analogia mesmo, dessa história dos 200 anos. E eu sou muito fã de astronomia e coisas que me inspiram também na minha saga de ficção científica. E muito prazer, Márcia. E queria saber se atrás de você aí, essa é a nebulosa Helix, essa imagem que tem aí atrás de você. Sim. É sim. Nós fizemos o Museu do Planetário da Gávea. Eu acho muito incrível. Nosso. E eu acho muito legal alguns brinquedos. Oi? Sei. Eu acho muito legal a analogia de entender as nebulosas, porque elas funcionam tanto como berçário como cemitério, né, das estrelas, né? Shiva, Vishnu e Krishna. Começo, meio e fim, sem fim. Em fluxo constante, né? Porque tem muita matéria dispersa mesmo. Mas toda matéria que existe no universo, em relação ao que eles chamam de matéria escura, toda matéria luminosa, toda poeira, não é nada. É 0, alguma coisa, porque assim, é pouco denso, segundo os astrônomos, né? E o Sol, que é uma estrela pequena, está numa área externa da galáxia, né? Então o Sol está na periferia, não tem nada perto. É só nós. Como diz Emicida, tudo que nós tem é nós, entendeu? A gente não está no condomínio de luxo, né? Assim? Não. Nós estamos recebendo influências eletromagnéticas. Então, assim, a Terra ela é bombardeada o tempo inteiro. Por isso, porque assim, esse negócio de 2020 foi assim. Vou explicar. Isso, agora engata aí pra gente. Peraí, mas Lúcia, eu achei que Lúcia queria falar alguma coisa, eu queria ouvir. E a gente começa a falar nisso. Eu achei perfeito você falar essa coisa do Estado, porque eu tenho certeza que o Brecht se referia a uma questão política mesmo, sabe? Que é diferente de quando você fala sobre o Sol. Eu acho que quando você fala sobre o Sol,
Eu queria até te perguntar, do ponto de vista espiritual, né? Claro, no que o Sol nos leva a essa dimensão não heróica, mas, né, a essa dimensão expandida, a essa dimensão vicejante, né? Assim, do ponto de vista espiritual, assim, e mesmo físico, né? Astrofísico. O que significa essa presença do Sol e essa referência do Sol para nós, né? Enquanto um herói, ou enquanto uma potência que nos reflete e nos encaminha, né? E nos perpetua, não sei como pensar isso, assim, sabe? Queria te perguntar um ponto de vista sobre o Sol, para ver se a gente tem alguma esperança, né? Também, porque também eu acho que a peça ela trata também tanto do herói quanto da quebra, da desconstrução do herói, né? Quando você chama uma peça de um nome, você está propondo também repensar a inexistência disso, né? Que é para que herói? Herói para quê? Para que eu canto? Para que né? Para que tudo isso, né? No fim, quer dizer, a formiga ela é muito mais potente do que toda essa dimensão heróica que se criou em torno desse criador, né? Então, enfim, mais ou menos isso que eu queria arrematar. Não, e eu queria só também te dizer que é o seguinte, eu acho que esse herói é um herói que tem fragilidades. Então, a gente gosta muito de fixar um ponto. Não, tudo está em fluxo. Então, não é que o herói não se corrompe, mas o herói fica frágil, o herói sofre, o herói fica ferido, o herói precisa se curar. Então, assim, o que a gente tem que entender é que na verdade, o que é encantador é vencer a impossibilidade. Isso é que é interessante, né? Então, toda vez que alguém vence uma impossibilidade, é inspirador para todo mundo, é só isso. Você fala, puxa, eu estou aqui reclamando, não sei o que, você logo faz essa... É só para isso, para botar uma régua, assim, para você acordar, talvez, para a sua bem-aventurança. Você tá pode estar tão infeliz estando no céu, uma espécie de um céu, né? Então, é mais isso. Então, tem uns altos e baixos, né? Tem momentos que a gente está mais, digamos, com condição de herói, e momentos em que a gente está decaído na lona, o juiz está contando em cima e tal. Eu acho que tem uma senoide, assim, né? De performance, de estar no mundo. Mas, em relação ao Sol, tem uma coisa importantíssima, porque o Sol é o doador de vida. Se não tiver Sol, não tem vida. Para você ter uma ideia, a Terra saiu do Sol, né? A Terra é uma filha do Sol. O Sol é o pai. O Sol é um pai, a estrela é o pai e mãe. A estrela é onde a Terra saiu do Sol. A Terra era uma bola de fogo esfriando. E passou, se fosse um ano, né? O Carl Sagan fez o ano da Terra, muito legal. Se a idade da Terra fosse um ano, a Terra ficou até, sei lá, até outubro, esfriando. Entendeu? Não tinha... Enfim, mas voltando ao Sol. Todas as grandes extinções na Terra, já teve assim, de morrer 95%, 75%. Ao longo da história da Terra, muitas vezes é porque ficou tudo preto de atividade vulcânica, intemperismo, e a luz do Sol não entrou, parou de entrar. Parou de entrar, gelou tudo a menos 100 e ninguém sobrevive a isso. Então, assim, é isso. Assim, na verdade, o Sol é tido como deidade. É uma deidade em qualquer lugar. Assim, em muitos lugares, para muitos... Porque os povos originários, os povos que estão também fora de contato, eles sabem que o Sol é o doador de luz. Toda vez que o Sol entra na cena, é uma alegria. Inclusive isso, ele modela os homens do Ártico à Antártica. Nós temos personalidades e estilos que vão mudando de acordo com as latitudes. Então, chegou na linha do Equador, é um tipo de pessoa. Foi para a Terra do Fogo, é outro tipo de pessoa, entendeu? Então, assim, o Sol ele é mantenedor da vida. Ele é garantidor até da sua alegria. Você tem que tomar vitamina E se você mora, sei lá, muito ao norte e nunca tem sol.
Tem só uma semana por ano. Você tem que tomar vitamina, você tem que tomar... Então é isso, o sol é simplesmente o garantidor da vida, que também pode te matar, né? Porque se você for para algum lugar e não tiver, só tiver sol, e você não tiver como se abastecer de água e proteger tua pele também. Então são forças simbólicas que têm a ver com ter luz própria, que é morar no próprio coração, que é viver da própria luz, que você tem que cultivar. Então, assim, se o seu coração... Porque senão você fica o quê? Subnutrido. De quê? De energia vital. O Sol, inclusive, no mapa, representa a energia vital. É a única estrela do jogo. Só tem estrela, o Sol. O resto é planeta. E um satélite, que é a Lua. Então, assim, o Sol simboliza quando você mora dentro de você. E quando você pegou a sua vida toda na sua mão e você faz seu coração ficar quente. O que acontece? Você se torna um doador. Então, a equação é essa. Nem existe estrela sem doar a luz para a luz. A pessoa é uma estrela, porque além dela ter luz própria, tem um aquecimento, tem um aquecedor interno, o coração está quente, ela sente amor, né? Libido, o interesse na vida, porque ela está vitalizada, ela tem vitalidade, ela está vitaminada. Isso é que é o sol. Mas é porque você se dedica à sua construção. Porque você é um projeto humano que você tem que ir melhorando até o último dia. Ainda vai faltar coisa pra caramba. Então, assim, vamos lá. Então, se a pessoa não tem esse autoconhecimento, esse trabalho sobre si, você vira planeta. Você fica orbitando em torno de 1000 coisas, de ideias do seu tempo. Por que você não pode ser estoico? Por que você não pode ser pré-socrático? Em que isso difere da vida atual? Você poderia aderir a esses pensamentos, e não os pensamentos do seu tempo, que é uma deriva continental, né? Uma movimentação de ideias jogadas, ideias de segunda mão, de terceira mão. Então, assim, estamos sob impacto de tudo que sempre estivemos sob impacto. Só que, aí, entrando no negócio de 2020, em 2019, eu fui num Congresso Internacional de Astrologia, que eu resolvi, depois de 40 anos, começar a publicar textos de astrologia. Fui dar uma olhada na internet, achei que não tinha aquela visão, até fiz reflexões e visões para não entrar em conflito com nada, que tem muita coisa na internet. E aí eu resolvi no Congresso Internacional de Astrologia e conheci o trabalho do André Barbeau e do Henri Bouchon, que são 2 franceses, astrônomos, astrólogos, matemáticos, que fizeram um estudo chamado índice cíclico. O índice cíclico, ele se baseia no movimento, porque assim, o mapa que é lido, ele vem de Greenwich, né? É grau, minuto, segundo de cada planeta. O mapa, isso que chamam de mapa natal, que a astrologia lê, é astronomia, né? Aquilo é a geometria real. Você está no centro, a linha horizontal é a linha do horizonte da Terra, para cima é de dia, para baixo é de noite, e os planetas estão ali colocados de acordo com vistos do lugar que você nasceu na hora e a hora. Grau, minuto, segundo. E a relação entre eles é de ângulo. Então, o desenho do mapa é matemática. A leitura que é a astrologia, mas o desenho não. O desenho são as longitudes planetárias. O que os franceses fizeram? Estudaram 800 anos das longitudes planetárias, dos planetas gigantes que estão logo ali, que é Júpiter e Saturno. E Urano, Netuno e Plutão, que são... Urano e Netuno, principalmente, que são bem grandes. Quando eles estudaram o gráfico matemático, chamado índice cíclico, e perceberam um padrão. Foi isso. É isso. Eles desenharam todas as grandes conjunções e perceberam um padrão. A cada 200 anos, um ciclo longo de 800, de repetições de posicionamento, na eclíptica. A eclíptica é o círculo, quer dizer, o oval, com 360 graus. O que eles perceberam? Que existia um padrão de posicionamento desses big planetas na eclíptica.
Qual era o padrão? 800 anos, começava tudo de novo. E a cada 200 anos, isso acontecia num trecho da eclíptica. E aí, o que eles fizeram? Em 2012, nos anos 80, eles já publicaram e já mencionavam 2020, que eles fizeram para frente também. Mas em 2012, eles publicaram numa revista da França que 2020 era o ano mais impactante do século XXI, que haveria um impacto mundial, que poderia haver uma pandemia. Isso eles publicaram em 2012 na França, na revista L'Astrologie. Por quê? Porque estava no padrão matemático. O que é difícil para o humano, que é um arrogante, aceitar? Que nós somos modelados pelas grandes forças cósmicas. Não, a gente acha que a gente está no controle, que a gente sabe de tudo, e que não. Os planetas são planetas. Os planetas são entes, uma grande emissão eletromagnética. O eletromagnetismo foi descoberto no final do século XIX, com o espectroscópio, que é o início do estudo das estrelas. Aí houve um boom na astronomia, digamos, na investigação do céu. E começou a se investigar em muitas faixas sem ser o óptico. Então, assim, cara, quando eu li aquilo, eu falei, eu entendi, porque eu venho acompanhando, e decidi que eu ia falar para todo mundo que 2020, sobre 2020. Porque eu, depois de muitas palestras, eu falei de graça para mais de 300 pessoas. Eu fiz questão de falar, porque eu achei que eu devia chamar quem pudesse ouvir para explicar à pessoa o que ia acontecer, para ela se prevenir. Para ela se antecipar. Então, assim, de cara, eu agora, no fim, eu digo que 2020 chegou e falou o seguinte, que é essa grande condição em Capricórnio, e é o fim de 200 anos. Aquele ciclo de 200, também terminando em 2020. Acabou a brincadeira. É o grande recado. Acabou a brincadeira. Agora é sério pra caramba. E agora é mundial. Que a primeira, inclusive no gráfico deles, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque é um gráfico assim, com sobe e desce, né? Com picos e vales. Picos e vales. Como um eletrocardiograma, assim. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são vales. Eu posso mandar para todo mundo o PDF da apresentação, porque eu projetei, eu fiz vários slides, mando esses gráficos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial não eram guerras mundiais, eram guerras na Europa. Embora os países mandassem pessoas, aquelas guerras circunscritas, né? Aqueles lugares lá. E sempre acompanhado de grande escassez e de colapso econômico, do sustento, da comida. E 2020 ainda está acompanhado de impactos ambientais. E os caras, em 2012, estavam falando isso. Então, é isso. Nós estamos... Quando a gente foi fazer o Museu do Planetário, eu fiquei sabendo muitas coisas sobre o sistema solar. Então, eu consegui entender que, olha só, a relação entre evento celeste e evento terrestre, isso é estudado em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, em todos os gênios da humanidade, inclusive Isaac Newton, né? Newton estudou astrologia, né? Tem uma passagem famosa, eu acho que eu contei no Alma Masculina. Então, assim, o grande físico do Ocidente, né? O grande cientista do Ocidente, tem gênios no mundo inteiro, estudava a relação entre os eventos celestes e os eventos terrestres. A Terra é deste tamaninho, e nós somos 10 a menos 9 menor que a Terra. Então, a gente é afetado por muita energia eletromagnética que modela, que esse é o pressuposto da astrologia, inclusive. Aí eu posso ler seu mapa e eu explico como é que você foi modelado, seu mundo emocional, seu mundo mental. Esse é o pressuposto, porque senão, né, eu até começar a dar aula, eu fiquei 40 anos fazendo museu e estudando isso por minha conta. Já fiz mais de 1000 mapas, porque eu sempre gostei de matemática, e eu queria fazer estatística, e eu queria testar a ferramenta. Bem, com 2020, acabou a dúvida, porque estava lá marcado como o ano
mais impactante do século XXI. Então, essa é a boa notícia até, né? Em 2021 e 2022 ainda é bem baixo, mas depois de 2022 o gráfico sobe até 2028, depois baixa um pouquinho, mas nunca tão fundo. Então, quando vocês olharem o gráfico, vocês vão ficar até aliviados, olha, se a gente passar por 2020, 21, 22. Então, seria amadurecimento. Acabou a brincadeira no sentido, é sério, é muito sério. E a gente tem levado na brincadeira. E agora afeta todo mundo. Né? Sempre morreu gente pra caramba de doença na África. 2 bilhões de pessoas não têm água. Sempre morreu criança no Vale do Jequitinhonha pra caramba. Mas como isso atingiu a população que tem visibilidade, que é quem tem condição para ser visível, porque o resto, esse povo é todo invisível, né? Atravessando a África, a Lampedusa, é um monte de gente invisível, né? Em campos de refugiados. Sempre morreu gente pra caramba. Agora mobilizou todo mundo porque atingiu os visíveis. Então é mais ou menos isso. E precisava que isso acontecesse porque a gente só muda se o machado de Xangô bater e serrar a pessoa no meio. Então tem que vir o machado de Xangô. Você disse que falou para várias pessoas para que elas se prevenissem e tal. Você se preveniu? Como? Não, porque eu não dei ênfase à pandemia. Uhum. Não, eu dei ênfase à questão financeira. Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ah, você paga um aluguel muito alto, entrega e vai morar com seus pais. Uhum. Ah, mas eu tenho 40 anos, como é que eu vou morar com seus pais? Meu filho, é só um tempinho. É por pouco tempo, não estressa com isso. Você tem que levar seu custo fixo a zero. Sabe comprar? Para de comprar. Você quer um mundo novo? Você quer um mundo novo? Você quer ver o fim dos bancos, que são os vampiros? Você quer que os vampiros... Eu começava a palestra dizendo 2.200 pessoas têm 60% do dinheiro do mundo. Não sobra para ninguém. Estamos todos, em termos financeiros, meio naufragando. E agora vai piorar muito. Então, assim, para de comprar. Se todo mundo parasse de comprar, ia parar de produzir. Para que produzir? A gente precisa de mais alguma coisa produzida ou a gente devia distribuir o que já está produzido até aqui? Então, é um pouco a lógica de Capricórnio, que é onde tudo está. É a maturidade, é a sabedoria para lidar com a matéria. Porque quem que compra? Quem compra é seu ego, quem compra é a sua criança, quem compra é o seu adolescente. Não é uma pessoa de bom senso. E o capitalismo, digamos, ele tem a grande talento em te convencer de que você precisa. Você tem 3.000 CDs e 2 orelhas. Então, assim, muito cuidado com isso, é isso que vinha. Era essa a mensagem. Eu falo muita coisa, mas isso seria um resumo. Não seja um bobo do destino, não seja arrastado por desejo, porque R$50 salva uma vida de uma criança em algum lugar nesse mundo. Não trate o seu dinheiro suado como um adolescente. Não trate o seu dinheiro suado, que não tem nada a ver com avareza, tem a ver com o contrário. Se você não gasta em superficialidades, em desejos infantis, você pode ajudar alguém. É isso. Para de, sabe, de que é autoadulação. Você está sempre se premiando. Você está se premiando com coisas do mundo material e você está precisando mesmo de outra coisa. É talvez de abraço, de afeto, de gostar de mais gente. Ter um coração mais ativo, você gostar de mais gente. A pessoa ficando adulta fica gostando de 3 pessoas, 4, 5. Imagina, mundo lotado. E você não abre o seu coração para novas possibilidades afetivas, que é o que interessa no fim. Eu lembro que Michael Jackson tinha no apartamento dele de Los Angeles umas estátuas de cera em tamanho real, para ele não se sentir sozinho. Esse é o colapso, sabe?
É o colapso de Capricórnio, o colapso dessa grande conjunção, que é a escravidão do sustento. Então, não tem sustento para ninguém, você trabalha para caramba, você não consegue as coisas, porque existe um buraco negro sugando todo o recurso. O recurso está todo em todas as coisas milionárias, onde os milionários vivem. E todo mundo quer isso. Todo mundo quer vestir Armani e ir para a suíte. Então, quando você transforma 200 anos que a burguesia se instala, pensa, digamos assim, o conceito de que a burguesia é algo desejável e que quanto mais acesso você tiver a privilégios que poucos têm, é bom. Quando vocês falam que tempo é dinheiro, é a cara desses últimos 200 anos, porque o tempo é uma deidade, é uma dimensão altamente sofisticada, o dinheiro é só um ponto no conceito do que é o tempo. Então, assim, é uma redução. E outra coisa, arrasta todo mundo, porque é isso. Então, é o que temos para hoje, né? Fomos arrastados para uma ideia de consumo desenfreado e de esgotar não é bem ambição, é ganância de esgotar os recursos. Então, assim, nem se preocupar. Se você vive 80 anos, você esgota tudo e você vai embora. Quem ficou que dê um encaminhamento. Então, assim, é isso que entrou em super impacto com o vírus, que os vírus e bactérias têm quase a idade da Terra. São criaturas de extrema sabedoria, com a capacidade, por exemplo, o corpo tem 10 vezes mais bactéria que célula. Então, a gente tem um monte de bactérias ajudando a metabolizar, por exemplo, vitamina C, que moram dentro de vocês, são suas amigas, entendeu? A mitocôndria, que dá energia para a célula, é uma bactéria em simbiose com a célula. Então, assim, eu só fiquei sabendo essas coisas porque eu fiz um museu para o UNB. E aí a gente fica pensando o que é humano, entende? Que a gente devia estar, assim, e 2020 foi, assim, todo mundo de joelho, todo mundo no milho, todo mundo um pouco... O coronavírus fez um pouco... e as pessoas, e a situação do Brasil, essa situação política, junto com isso, é para que tudo fique visível, porque em Capricórnio, tudo vem à tona. Não existe mais ilusão. Por que é tão ruim agora? Para a ilusão acabar. Porque esses mesmos psicóticos perversos que estão no poder no mundo inteiro sempre estiveram aí. A gente nunca viu. Entende? Então, quando tinha Obama, sei lá, nem conheço tudo do Obama, mas eu acho que foi o melhor que teve nos Estados Unidos, sei lá, no mundo moderno, deu a ilusão de que não tinha Ku Klux Klan. Hoje, o parlamento na Alemanha tem 15% de supremacista branco. Tem coisa mais burra, é de uma burrice, é de uma escuridão, que é preconceito de qualquer tipo. Isso não é inteligente. Se você pensar um pouquinho, isso tudo cai. Então, assim, ainda permanece. Ainda permanece porque a história é mais lenta do que a gente gostaria. Então a gente está começando 200 anos de humanismo? Estamos em câmera lenta. Em câmera muito lenta. Mas estamos, entendeu? Eu só queria avisar que eu coloquei aqui nos comentários a palestra da Márcia sobre 2020, que está no YouTube, e o perfil dela no Instagram, que é incrível. E eu queria justamente fazer 2 perguntas sobre isso. Primeiro, assim, você falou muito do encerramento desse ciclo de 200 anos. E o que esses novos 200 anos apontam para a gente? E você tinha falado muito dessa relação entre a formiga e o vírus, quando a gente falou sobre heróis, e também da relação com Clarice, que você tinha percebido, com a obra da Clarice Lispector, que fez 100 anos, faria 100 anos de vida essa semana. Eu até estava falando com os amigos que eu estava falando ontem na aula, que eu estava dando, que eu com 15 anos conheci Clarice e foi logo a paixão segundo GH. A minha professora fez isso comigo. Eu fiquei absolutamente apaixonada. E aí eu li tudo. E aí me inspirei até para escrever.
Então, foi um impacto muito grande. Mas só ontem, anteontem, eu soube que ela é sagitariana do dia 10 de dezembro. Aí vou fazer o mapa dela, que eu nunca fiz e tal. Então, que era uma pessoa instigada, assim. Assim, o mundo inteiro, eu chamo de maravilhas da criação, né? Tudo é de grande perfeição. O ser humano ainda é do jeito que é porque acabou de chegar. Foi a última criatura que chegou, que entrou no circuito. Então, assim, formigas são perfeitas, vírus e bactérias são criaturas perfeitas e elas sabem desaparecer. Vou dar um exemplo, também porque eu fiz uma exposição para o Fundo Global de Combate à Tuberculose. E aí eu descobri, aí eles disseram que 1/3 da humanidade tem o bacilo de Koch, mas é só uma famíliazinha de férias em você. A pessoa não desenvolve a tuberculose porque ela tem um sistema imune que mantém o bacilo de Koch numa pequena família. Então, assim, tudo é interdependência, tudo é intercalado, é tudo uma coisa só. E talvez o vírus tenha dado bem essa dimensão. É como se, imagina se você põe a mão e tem o vírus, se ficasse amarela. Então, o mundo inteiro, ou vermelha, você ia ver as mãozinhas assim lá fora, porque ele tem muita capacidade de fluxo. Então, assim, de repente todo mundo percebeu que está todo mundo junto. Não percebeu isso em relação ao mar. O mar é extremamente poluído. O mar é um só, quer dizer, o oceano todo, ele é todo interligado, com várias exceções. Então, assim, agora com o vírus é que todo mundo viu que está todo mundo ligado. Então, assim, ao mesmo tempo as coisas são como são, né? A gente, como criatura, a gente chegou a esse ponto aqui. O que acontece, que é a boa notícia, é porque precisamos humanizar. Quer dizer, nós somos Neandertal, nós somos predadores do topo da pirâmide, nós temos uma pulsão agressiva, homicida. Quer dizer, quando está tudo bem, nós somos ótimas pessoas. E aí, quando não está muito bem, está a crise, você já começa a ficar meio malvado, já querer ir lá tirar. Eu brinco que pulam os Rottweiler, assim. Os Rottweiler que moram no porão, de repente, pimba, vão para a cena e você fica uma pessoa agressiva com outro e tal. Bem, humanizar tem a ver com agora. Uma coisa que foi inaugurada, agora, nos últimos, 10 anos, 20 anos, talvez, que é a comunicação não violenta. Todas as guerras surgem de ideias que vão para falas, que vão para atos violentos. É assim que as guerras são feitas. A gente faz guerras assim. Guerras que estão dentro de nós. Então, assim, de repente, abriu-se uma estrada, estamos começando a criar uma estrada que é de humanização, que são essas grandes conjunções nas áreas ligadas ao ar. E o ar tem a ver com comunicação, tem a ver com relação. Então, a comunicação não violenta é tirar o fogo, tirar a pólvora da fala, tirar o tiro da fala. E essa fala é a fala possível, porque a única fala possível de ser ouvida é a que tem um brilho da inteligência e nenhuma agressividade, mesmo que seja revolucionária. Então, assim, que o outro não se sinta agredido e que o outro se sinta considerado na sua singularidade, que você tenha uma tolerância com as diferenças, com a biodiversidade de tipos humanos, né? De projetos humanos. Então, é isso que está prometido para os próximos anos. Pode ser que a gente humanize. E isso tem a ver com as possibilidades de coletivos. E já começa agora em dezembro. Agora, depois do dia 21, que começa, começa essa conjunção, e vai, né, em janeiro, está bem consolidada, de Júpiter e Saturno. Então, também é uma coisa muito importante, mas nada muda. Olha só, então tem a conjunção aqui, daqui em diante, nada é assim. Tudo é processo, tudo é fluxo. E tudo depende muito da... Entendeu? Então, eu acho que está na nossa mão, mas essa construção é pessoal, intransferível. Quer dizer, você tem a sua parte e você dê conta da sua parte e o outro é igual a você. Então, assim, dito isto,
a gente tem que implantar o respeito. O respeito e a reverência seria a possibilidade de humanização. Então, você não atropela ninguém com o seu ego, né? O seu ego ele é muito bom para te manter vivo e saudável, mas o resto você tem que dar para uma 13ª natureza, que é a natureza da compartilhar. Então, assim, em Aquário, e assim, foi todo mundo forçado a compartilhar, né? E é muito bom, né? Então, assim, tudo, né, coworking, co-living, é isso. Está entrando um novo... A própria coisa de Airbnb, que as pessoas compartilham suas casas, enfim. Eu me enchi de esperança. Eu tenho 62 anos, né? Eu nasci em 58. E eu, ali no final do ano, quando íamos entrar nesse século, eu estava muito sem esperança. E depois eu convivo com muita gente de todas as idades e eu vi que realmente tem uma grande mudança inexorável, não vai voltar, nada será como antes, porque uma nova ordem precisa se estabelecer, que é o fim de 200 anos de materialismo e transferir isso para 200 próximos anos de humanismo. Que seria? Ninguém passa fome. Seria isso. Eu acho que eu poderia dar um bom resumo seguinte: não pode ninguém passar fome. Ou se dá um jeito nisso, mas isso pode ser resolvido com cada um dar um pão. Não precisa do governo, não precisa de uma ONG. Se cada um desse um pão, a gente podia fazer a campanha, né? Todo dia você pega um pão e dá para alguém. Eu acho que vai ficar todo mundo nutrido. Talvez a gente nem tenha padaria para dar conta desse projeto, mas isso seria uma coisa, sabe? É isso que é necessário fazer, entendeu? Para essa era de humanismo, entendeu? É interessante a sua resposta para o Paulo responder uma pergunta que eu tinha, e eu só vou falar qual era a pergunta, porque eu adorei a sua resposta, porque senão eu já ficaria quieta, porque afinal você já respondeu. Mas eu adorei a sua resposta e ela me encheu de esperança também. Então, por isso que eu queria compartilhar a minha esperança diante da sua fala. A minha pergunta para você era justamente quando você fala do ar, quando você falou do sol, eu pensei no ar, porque o ar também é vital, né? E o ar, o sopro, né? Não sei se eu te contei que eu agora meu livro Bíblia atualmente é A Vida das Plantas, do Emmanuel Kocha, que fala muito sobre o sopro, né? Que o sopro é essa troca entre a natureza e os seres viventes, né? Que a gente está o tempo inteiro vivendo do sopro do outro, né? Como se a gente estivesse partilhando os sopros. E quando você fala que o sopro ele tem que vir com afeto, ele não pode vir, as palavras o mercúrio, as palavras não podem ser fogo. Eu fico imaginando assim, né? Eu que sou ariana, né? Paulo sabe, a gente é do mesmo dia, mas eu que sou ariana, eu fico pensando assim, cara, se eu fosse a Márcia, eu acho que eu não ia me aguentar em mim, porque eu ia ter tanto fogo de querer mudar o mundo, entende? Eu ia querer tanto atuar no fogo, inclusive de Mercúrio, que eu tenho, porque, né, é uma verve também que a gente acaba desenvolvendo, que me admira muito a sua paciência, até com você mesma, ou pelo menos falando com a gente, não sei como é que é a sua vida no dia a dia, mas conversando sobre isso, porque você tem muita empatia e pela ignorância, inclusive, pela ignorância, e não pela ignorância do que as pessoas não sabem que você sabe, mas pela ignorância básica, pela ignorância estrutural, né? Pela imbecilidade humana, pela burrice, como você disse, isso é burrice. Então, assim, eu fico pensando, porque como que você consegue fazer com que afetivamente você perpetue, você desdobre afetos em relação ao que você tem para nos dizer, né? E faça novas amizades, entendeu? Porque você poderia estar criando, a gente quando faz evolução, né?
quando a gente faz as micro-revoluções, a gente acaba criando inimizade, porque a gente também vai com tudo, e a violência faz parte também. Então, como que você, daí talvez uma pergunta que sobrasse seria, como que você aguenta não ficar violenta, muitas vezes, diante do estado das coisas? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: vamos identificar, porque assim, todo mundo é meio errado e erra bastante, é importante errar erro novo, né? Então, cada vez que, se você quer beleza, se você quer a beleza amorosa, vamos dizer assim, você tem que fazer acontecer, porque o mundo inteiro é agressivo. Não tem, digamos, não é nada original ser agressivo. Ser agressivo é o padrão Neandertal, Game of Thrones, que nós estamos aí, nós estamos nesse lugar aí. No meu caso, tem muitos anos que eu fiz um programa de mitigar dano com a minha fala, né? Eu sou bem sagitariana, eu gosto bem de falar exatamente o que eu penso e a verdade, assim. Me interessa falar exatamente o que eu penso. Mas eu percebi a inutilidade das minhas opiniões diante do que elas poderiam causar. E, assim, mais importante do que as minhas opiniões é que é o benefício que a minha presença pode trazer no mundo. Então, eu fiz um programa de contenção de dano. Eu comecei, já tem uns 30 anos que eu pratico, que é você ter... Eu brinco, eu gosto de me divertir. Então, eu falo assim, deixa a pessoa ser errada. Poupa as pessoas do seu julgamento. Liberte as pessoas da sua opinião. Vai alforriar as pessoas que são escravas da sua opinião. Para que serve a sua opinião? Isso seria, porque eu comecei a fazer essa pergunta para mim. Porque muitas vezes a nossa opinião ela é infantil, adolescente, é mais uma autoafirmação e uma vontade de mudar o outro, porque enquanto você está preocupado em mudar o outro, você não está fazendo trabalho sobre si. Esse negócio de mudar o outro, ou a cabeça do outro, ou o que o outro pensa. Imagina, em política é igual religião. Mesmo que esteja na cara, a pessoa não se convence. Então, para quê? Então, assim, o que é efetivo? Eu estou passando pelo mundo. O que é efetivo? Como eu quero impactar o mundo? Se a tua opinião não tem escuta, para que opinar? E o que você vai fazer com a sua fúria? Vai em algum lugar e grita. Grita bastante. Fala 1000 coisas. O que você não pode é enfiar o dedo na cara das pessoas. Porque isso não vai funcionar nunca. Então, você imagina se a pessoa é uma pessoa terrível, que falou agora. E sabe por quê? Essa pessoa não tem a menor condição de acolher a sua linha de raciocínio. Então, as palavras, elas não servem, geralmente, para nada. Quando elas geram discussões que não conduzem a lugar nenhum, conduzem ao arame farpado. Leva todo mundo para o arame farpado, ou para o octógono, é trocação. Trocação no octógono é Neandertal. Nós somos sempre os caras da guerra. Então eu não quero ser assim. O que eu vou ter que fazer? Arrumar meios hábeis, eu preciso ter um projeto em relação a mim mesmo. Porque eu fico indignada. Eu não sou nada sangue de barata. Eu fico indignada. Mas eu sou mais do tipo paciente, um lado é paciente. Então eu freio. Eu aprendi a frear, eu aprendi a calar. Para quê? Para elaborar. Eu tenho, assim, uma coisa que eu gosto de dizer, que eu dou emprego há 30 anos e eu nunca tive uma causa trabalhista na minha vida. São dezenas de pessoas de todos os tipos, vocês imaginarem. E uma das coisas é não gritar com ninguém, você pode saber. Não só pagar tudo que você tem que pagar a pessoa, porque é lógico, mas a segunda coisa, você não grita com a pessoa, você não humilha a pessoa com a sua opinião.
Ah, eu estou querendo ajudar a pessoa porque ela está cega, ela não está vendo. Não, não. Provavelmente, se você falar isso de um jeito ruim, você vai piorar a situação da pessoa. E isso eu chamo de ecologia das relações. Você tem que processar que seu julgamento é você. A guerra que você está fazendo fora, você está fazendo dentro. Lógico, isso é lógico. Tem uma guerra aqui, mesmo que seja, eu sou muito certa, eu estou indignada, como sei o quê. Não, a guerra é o modus operandi desse que chamam de Homo sapiens, mas que eu ainda acho que está como há 200 mil anos atrás. Entendeu? Então, assim, você pode viver como você quiser, se você quiser expressar o que você quiser, mas você vai receber de volta o que você plantar. Então, as palavras malditas, quer dizer, ditas sem elaboração, e no meu caso eu preciso elaborar, porque eu não sou boa improvisando, entendeu? Eu sou péssima improvisando. Minha nota é 0. Por isso que eu preciso elaborar. E eu lido com cliente, às vezes, muito institucional, também do topo enfim, de instituições federais, e é uma gente muito arrogante. E eu sempre falei com sempre a minha equipe foi muito respeitada, porque eu digo para não revidar. Você foi montar uma exposição no MAC, do Joseph Beuys. É um monte de gente, sei lá, querendo humilhar a equipe. E essas pessoas não respondem. O que eu falei, olha, o desaforo a gente leva para casa. É o contrário de não levar. Você leva o desaforo para casa, você tem que botar na bancada o desaforo. Aí pega um bisturi, abre o desaforo, observa. Que desaforo é aquele? Se você quer responder, ou se você não quer, às vezes não responder é muito melhor do que qualquer coisa. Deixa passar uma semana de um WhatsApp maluco que alguém te mandou. E no meu caso, uma semana depois eu dou um encaminhamento que é benefício para todo mundo. Eu não posso dar um equipamento. Eu preciso elaborar para dar um encaminhamento onde todos saem beneficiados, que tem a ver com ceder. Então, o novo mundo tem a ver com ceder. Quem não quer ceder, quem quer disputar, isso é o plutônio da guerra. É a tua vontade de não ceder. Você ficar defendendo suas ideias. Para nada. Isso não serve para nada. Se você pensar bem, vamos ser práticos. Isso não gera um resultado interessante. Para isso, eu preciso elaborar, que é o meu caso. Preciso elaborar com todo cuidado. Quando vem um desagravo, quando vem uma situação. Então, um tempo de reflexão. Se você não mora dentro de você, você não criou esse ambiente. Esse ambiente onde você não vai, na verdade, até dar outra face, tem muito a ver com isso. Não é dar a outro lado a tapa, é mostrar o outro lado de alguma coisa. Por exemplo, quando você é maltratado e, de repente, você responde com generosidade, por exemplo, é a cura, mesmo que seja sutil. Então, assim, vale o jogo, vale jogar esse jogo, eu acho, do que fazer guerra. Fazer guerra é o que temos o tempo todo. As pessoas, gente que é muito espiritual, aí na hora da crise se comporta igual o cara da esquina, entendeu? Porque não está desenvolvendo, é um negócio que dá um trabalho danado e não acaba nunca. Todo mundo desanima. Ainda que ceder pareça perder, né? Isso mesmo. Perder é muito mais do que... Entendeu? Então, o que parece perder, de novo, é provérbio chinês. O que parece perder, você ganha muito. E os anjos ganham. Todo mundo em volta ganha. O pensamento tem que ser assim. Mas de drone. Você não pode pensar eu. O ego é péssimo conselheiro. A egolândia ele te leva para o confronto, que é uma coisa infantil. Criança que é assim, é o outro. Não fui eu que fiz, não, foi o outro. Isso é uma coisa infantil. Qual é a minha parte nessa guerra? É isso. Senão você quer do governante um negócio que você não faz. Entendeu? Sim. Então, tem que pensar bem. Márcia, você já teve uma formiga no seu caminho? Muito. Eu vou contar uma, que eu quase contei, agora você me lembrou.
eu convivi com correção de formiga. Não sei se vocês sabem o que é. Vou dar um exemplo. Estava eu deitada na minha cama, lá no sul de Minas. Quando eu abro o olho de manhã, a parede está preta de formiga. Preta, a parede inteira. Eu já tinha visto muito em criança correção, que é, digamos, um batalhão de formigas de 3 metros, geométrica, que ela anda em linha. Então, essa correção passou pela parede, foi para o teto, tudo em linha, geométrico, Mondrian. Desceu pela outra parede e saiu por cima da casa. Então, assim, isso demorou o dia inteiro. Aí, tudo que é aranha, os bichos saem todo mundo dos cantos, entendeu? É a tal correção de formiga. Porque elas estão se mudando. Não sei se vocês já viram isso, é uma coisa fantástica, né? E em Museu de Ciência, a gente tem muito formigueiro em vidro, para você ficar olhando elas trabalhando, sabe? Existe muito isso. Então, convivi com essas formigas que voam, né? As tanajuras, muito em criança também. São criaturas perfeitas, né? É sensacional, entendeu? Elas fazem horta, né? De fungo. Elas pegam folhas para criar fungos. Então, elas têm uma agricultura e uma culinária. Então, assim, eu não mato, né? Eu não mato nada. Se eu matar um pernilongo, eventualmente, é legítima defesa. Ele pousou e quer me... Mas eu evito muito. E o trabalho da formiga é o bom trabalho, né? A gente... Sabe, elas nem perguntam, elas estão, sabe, fazendo uma cidade. Elas estão morando em Nova York, entendeu? E elas estão para lá e para cá, sabe? Elas trabalham, mas elas curtem também. Então, igual a gente, entendeu? Só que a gente não tem aquele resultado no coletivo. Nosso coletivo é frágil. Nosso coletivo é uma coisinha, já bota tudo a perder, entendeu? Tira um tijolinho, fica todo mundo chateado e aí... Elas não, sabe? Elas superam, então tem resiliência, né? Sim. Elas se aceitam, né? Não é um leite moça que põe a perder tudo, né? Isso. E nem tem fogo amigo, né? O tal do fogo amigo. A pessoa super sua amiga, mas te bombardeia. Maravilhoso. Gente, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Olha, Márcia, Obrigada, Marcelo, Márcia. total. Márcia, brigadíssimo. Obrigado por encerrar essa temporada. Acho muito simbólico ter você encerrando essa primeira temporada do espetáculo, nessa versão virtual. Em nome da sua companhia, de todo mundo que ficou com a gente até aqui, muitíssimo obrigado, querida, e que venha esses 200 anos com toda a sabedoria que a gente precisa para trabalhar em coletivo, saindo cada vez mais vapor da nossa boca e tentando entender, né, esses lugares de imposições de verdades, também às vezes como se fosse um lugar de salvador para os outros, né? Para a gente cuidar do próprio jardim ainda um pouco mais, né? Para que venham mais formigas.